Olá pessoal, tudo bem? Como estamos passando aí pela crise do coronavírus, então vamos aí ficar seguros, né? Tomar cuidado aí para a gente não virar aqui uma Itália, uma Espanha, né? Pessoal, é o seguinte, essa videoaula é a respeito aí da nossa aula do dia 20, da nossa sexta-feira, tá? Passada, com essa modificação, né, das aulas, né, suspensão das aulas presenciais e adoção do chamado regime remoto, eu estou achando interessante a gente fazer as aulas nesse modelo de aula gravada, videoaula gravada, disponibilizada no Canvas, juntamente com um material didático aqui postado, né, digitado aqui, postado tanto no Canvas quanto no SGA. E aí a gente vai acompanhando, vocês têm mais liberdade para acessar a hora que acharem melhor. E eventualmente a gente faz aí conferências para tirar dúvidas, né? Teve aluno aí que até sugeriu da gente fazer uma conferência, da gente fazer alguns exercícios, né, sobre as aulas e depois marcar uma conferência para tirar dúvida e tal. Eu acho interessantíssimo, vamos fazer também. Mas eu acho bom a gente ter as videoaulas gravadas, o material do dia da aula postado, para cada um aí na sua dinâmica, né, de isolamento social, poder acessar a hora que bem entender e desenvolver aí o estudo, beleza? Vamos seguindo assim e vamos nos falando aí e vamos nos adaptando, tá? Nós estamos num momento agora de adaptação a essa nova realidade aí, né? Infelizmente. Mas temos que seguir em frente. Então, turma, a nossa aula de hoje, né? São dois princípios contratuais que a gente tinha deixado para trás, e a gente começou o estudo dos princípios contratuais aí dentro da teoria geral dos contratos, e aí nós estudamos aí o princípio da função social do contrato, né, importantíssimo lá do artigo 421 do Código Civil, estudamos o princípio da boa-fé objetiva, extremamente relevante, né, orientando aí a interpretação dos contratos. Está lá no artigo 422 do Código Civil. Vimos o princípio da autonomia da vontade, né? Que define aí a liberdade de contratar, que a gente vai encontrar também lá no artigo 421 do Código Civil. E aí nós ficamos com dois princípios aí, né? Dentre os princípios basilares, que são o princípio da obrigatoriedade e o princípio do equilíbrio contratual. Então, vamos desenvolver aqui esses dois princípios hoje, beleza? Na nossa próxima aula, que vai ser sobre formação dos contratos, né? Nós também vamos ter essa mesma dinâmica, o material postado, eu até já postei esse material para vocês, e a videoaula que já está sendo preparada aí, já vai ser postada também. Então, turma, dando continuidade aos princípios contratuais, aqui a gente tem que trabalhar sempre com o que a gente já viu, tá? Então a gente sempre tem que analisar a principiologia e as normas contratuais com base no princípio da função social do contrato, tá? O princípio da função social do contrato, já expliquei isso para vocês em sala de aula, ele é basilar da teoria geral dos contratos. O artigo 421 do Código Civil, ele vai falar o quê? A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, beleza? Ou seja, a função social do contrato, esse balizador, vai definir que o contrato tem que ser bom para ambas as partes, beleza? Ele tem que atender à necessidade de ambos os contratantes, beleza? Então, vamos ter sempre na cabeça aí o princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva, que está no 422, tá?
Lembrar lá dos deveres anexos ou laterais que a gente estudou, beleza? Ao princípio da boa-fé, né? Os deveres de transparência, de cooperação, de lealdade, beleza? De assistência, né? São todos deveres anexos, né, ou laterais ao contrato que fazem parte dessa boa-fé objetiva e devem ser observados por ambos os contratantes. Lembrar que o artigo 422 do Código Civil, ele fala o quê? Ele fala que as partes devem observar, né, a boa-fé objetiva tanto antes, na fase pré-contratual de tratativa, quanto durante a execução do contrato e quanto depois do contrato, né? Ou seja, a boa-fé tem que permear toda a relação contratual, beleza? E aí lembrar que, corolário do princípio da boa-fé, né, nós temos a ideia da proibição do comportamento contraditório, que nós vimos em sala de aula já, né? O venire contra factum proprium, beleza? O que mais? A figura da suppressio, que está ligada na figura da surrexio, e o tucoque, né? Ou seja, venire é a proibição de comportamento contraditório. Lembrar que a conduta das partes no seio do contrato vai modificando o contrato, beleza? Então, se é uma conduta reiterada, a outra parte não se manifesta, ela se cala sob aquela alteração informal do contrato ali, isso passa a ser uma regra. E aí nós vamos ter lá as figuras da suppressio e da surrexio, beleza? Suppressio, suprimindo uma norma do contrato pela conduta das partes, surrexio, fazendo surgir uma nova norma contratual também em razão dessa conduta das partes, beleza? Se eu prorrogo o vencimento de uma obrigação e a outra parte não fala nada e começa a aceitar o pagamento daquela obrigação referente àquele contrato nessa nova data que eu estipulei e passei a fazer os pagamentos nela, vai se tornar norma, beleza? Vai ocorrer suppressio para a outra parte e para mim surrexo, que é o direito de passar a pagar 5 dias depois do vencimento, por exemplo. Obviamente, sendo uma prática reiterada, isso tendo ocorrido várias vezes no contrato, beleza? Muito cuidado com isso, tá, turma? Muito cuidado com a conduta das partes no contrato. Vocês, como advogados, por vezes vão se deparar com essas alterações informais do contrato por conduta, beleza? Deixar de exigir o cumprimento de uma obrigação no contrato vai gerar suppressio, beleza? E vai gerar surrexio para outra pessoa, beleza? Para outra parte no contrato. Muita atenção com os comportamentos contraditórios, tá? O contrato, né, prescrever determinada norma e a parte agir de forma contrária àquilo que já foi acordado. Então, muita atenção, porque a proibição do comportamento contraditório é um instituto da boa-fé muito utilizado na prática, tá? Muito utilizado na prática, vocês aí, ao interpretarem contratos, relações contratuais, seja como advogados, seja como juízes, vocês vão se deparar muito com a utilização da venire contra factum próprio e os demais corolários da boa-fé objetiva, suppressio, surrexio e tucoque, beleza? Tranquilo, pessoal? Atenção para isso aí, tá? E aí a gente chega aqui na nossa aula de hoje, que é o princípio da obrigatoriedade dos contratos, tendo como pano de fundo aí essa principiologia que a gente já analisou. O princípio da obrigatoriedade dos contratos, o que significa isso? Ele também é chamado, tá, pela doutrina de princípio da intangibilidade do contrato. Então, princípio da obrigatoriedade dos contratos, ou também conhecido como princípio da intangibilidade do contrato. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é aquela máxima, né, romana, tá, que vem lá do direito romano, né? O nosso direito civil
ele é muito baseado no sistema romano-germânico, né? Aquela máxima do direito romano, o contrato faz lei entre as partes, tá? Aqui é qual que é a ideia aqui, né? Vocês vão encontrar o princípio da obrigatoriedade dos contratos expresso em latim, né? Na máxima pacta sunt servanda, tá? Ó, a expressão em latim, ó, pacta sunt servanda, beleza? Vocês vão se deparar muito com essa expressão, beleza? Quando estiverem estudando o direito contratual, quando estiverem operando na prática aí nos diversos julgados, beleza? Na jurisprudência que se forma, com essa expressão pacta sunt servanda. O que ela significa? Os contratos devem ser cumpridos, beleza? Os contratos devem ser cumpridos. Então, ocorreu a manifestação de vontade no intuito da celebração de um negócio jurídico, a frustração desse negócio, a quebra desse contrato, ou seja, o não cumprimento da obrigação acordada naquele negócio jurídico, vai se resolver em perdas e danos. Eu já falei disso para vocês em sala de aula, tá? Eu já expliquei isso para vocês. Nós temos dois tipos de responsabilidade civil. Nós temos a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade civil contratual é essa que ocorre fruto do rompimento de um contrato, da violação desse princípio que está no material aí que eu já passei para vocês, todo mundo acompanhando a aula aí com o material, tá, pessoal? E hoje que a gente vai encontrar essa regra positivada no artigo 389 do Código Civil, beleza? Ou seja, a responsabilidade civil contratual. Todo aquele que viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos, ou seja, a pacta sunt servanda, a ideia de que os contratos são de cumprimento obrigatório, vai responder por perdas e danos frente à outra parte que está sendo prejudicada nessa quebra de contrato, nesse rompimento, né, do negócio jurídico. Então, todo mundo acompanhando aí, ó, e lendo aqui o artigo 389 do Código Civil. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então vejam, o que é isso aqui, turma? Isso aqui é a responsabilidade civil contratual, tá? Nós estudamos, desde lá do início do semestre, a responsabilidade civil extracontratual, né? Aquela que se dá fora do âmbito de um contrato, né? Aí nós vimos lá as modalidades, né? Responsabilidade civil objetiva, responsabilidade civil subjetiva, né? Subjetiva é a regra, né? Nós aí no cotidiano de nossas vidas, a batida de carro, uma ofensa em determinado estabelecimento comercial, etc. Beleza? Essa é a responsabilidade civil extracontratual, né? A gente está fora do âmbito aqui de um contrato, estamos aí no cotidiano de nossas vidas, beleza? Além disso, nós temos a responsabilidade civil contratual, que é quando eu tenho um contrato celebrado e uma das partes deixa de cumprir com a sua obrigação, seja a obrigação de pagamento, seja a obrigação de entrega da coisa, seja a obrigação de conservação do imóvel, enfim, foi rompido o negócio jurídico por culpa de uma das partes, beleza? A gente está diante aqui da responsabilidade civil contratual, beleza? Artigo 389 do Código Civil, muito importante, hein, pessoal? Muito importante a gente ter atenção para esse princípio, essa regra. Percebam que o princípio da obrigatoriedade vai falar assim, ó,
Não cumprindo a obrigação, responde o devedor por perdas e danos. Perdas e danos a gente já viu, né? Nós temos o rompimento de um contrato, a violação do pacta sunt servanda, vai gerar, a título de perdas e danos, nós temos danos materiais, né, que nós já vimos quais são os danos materiais lá atrás, na nossa aula sobre responsabilidade civil extracontratual, a ideia que é a mesma, né, nós temos perdas e danos. Os danos materiais que se dividem, né, os danos, também chamados de danos patrimoniais, né, que vão se dividir em quê? Vão se dividir em danos emergentes, aqueles que emergem, né, da conduta da parte violadora da norma, beleza? E os lucros cessantes, né, aquilo que ela vai deixar de ganhar em razão dessa quebra de contrato, né? Então, são os danos materiais, se dividindo em dano emergente, lucro cessante. Além disso, temos os extrapatrimoniais, né, que nós já vimos, né? O dano moral, beleza? O dano moral, né? Que é toda aquela violação da dignidade da pessoa humana, né? Nós vamos ver a aplicação de dano moral em quebra de contrato, em contratos de adesão, né? Que nós já vimos aqui, aqueles contratos em que de massa, né? Aquelas contratações de massa, contratação com banco, com plano de saúde, com telefonia móvel, né? Esses contratos que a gente celebra no cotidiano aí constante de nossas vidas, né? Então, vejam, isso é muito importante, tá? Quebra de contrato em razão, por exemplo, de contrato, por exemplo, com plano de saúde, onde a pessoa não tem o serviço prestado pelo plano de saúde, pode gerar dano moral, beleza? A depender da situação ali, está violando a dignidade da pessoa humana, é um tratamento de saúde sério, grave, que se a pessoa não tiver, vai expor ela, né, a uma situação de penúria em hospitais públicos, né, em situações aí onde ela não vai ter um adequado atendimento da sua necessidade. Isso gera dano moral, tá? Além do dano material. Então, é muito importante isso. Perdas e danos aqui vai caber dano material, dano moral, beleza? Pode ter perda de uma chance, beleza? Vai depender do caso concreto, da situação ali que vocês estiverem se deparando no momento, tá? Como advogados, como juízes, etc. Beleza? Então, muita atenção, perdas e danos vai ser isso. Além disso, vai incluir juros, né? Os juros de mora aqui, né? Aqueles juros pelo atraso no cumprimento da obrigação, né? E aí vai envolver juros, né, previstos na lei e no contrato. O contrato pode prever lá a chamada cláusula penal, beleza? Juros pelo descumprimento do contrato, né? É uma multa, né? Uma multa contratual onde se fixa ali a aplicação de uma penalidade pelo descumprimento. A atualização monetária, que é a correção do valor da obrigação, né, em razão da inflação, beleza? E aí aqui nesse ponto é importante vocês terem atenção para o seguinte: vocês estão no 4º período, beleza? Daqui a pouco vocês vão chegar no 7º período, vão ter as aulas práticas lá no SAJ. Correção monetária de obrigação contratual, obrigação jurídica em geral, que se tem que cumprir, vocês vão corrigir lá no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? O site do TJMG, ele vai dar para vocês a tabela de atualização, chama-se fator de atualização monetária, beleza? Então, vocês corrigem o valor das obrigações, né, que vocês eventualmente forem cobrar. Às vezes vocês vão fazer um cumprimento de sentença, né, executar determinada obrigação do cliente de vocês, que teve ali um contrato violado. Vocês vão executar essa obrigação, vocês vão corrigir ela lá no site do TJMG, tá? Importante isso aqui.
lá no site do TJ, nós vamos ter lá o fator de atualização monetária, ali vocês vão fazer a correção, beleza? Monetária. Depois aproveitem que vocês estão de regime remoto, que vocês estão em casa, aqueles que estão em casa, né? Porque nem todo mundo está em casa, mas aqueles que estão com tempo, entrem lá no site do TJ, fuçem lá, beleza? Pesquisem jurisprudência, né? Fuçem lá para vocês encontrarem o fator de atualização monetária, tá bem visível lá, vocês vão encontrar as tabelinhas, tá? Para vocês corrigirem monetariamente o valor de determinada obrigação, beleza? Lá no SAJ, no 7º período, vocês vão ter muito caso de pensão alimentícia, tá? Vocês vão executar a pensão, né? Cobrar ali o devedor de pensão alimentícia, tá? Vocês vão corrigir essas prestações em atraso utilizando a tabelinha do TJMG e depois incidindo lá os juros de 1% sobre aqueles 1% ao mês, né? Sobre aqueles valores em atraso, tá? Então, lembrar disso, correção monetária, a gente faz pelo site do TJ, tá? E reparem que aqui, o dispositivo do 389, ele ainda fala em honorários de advogado, tá? Honorários de advogado. E que honorários são esses? Todo mundo que quebra um contrato, todo aquele que quebra um contrato, né? Ele está sujeito a sofrer uma demanda judicial por parte do credor, né? O indivíduo quebrou o contrato, deixou de cumprir com a sua obrigação, ele passa a ser o devedor. É o que o próprio dispositivo aqui do 389 chama o indivíduo de devedor, beleza? Aquele que deixou de cumprir a obrigação. Então o credor vai executar essa obrigação, tá? Ele vai mover uma ação judicial para forçar o cumprimento dessa obrigação pelo devedor. Então vejam, para fazer isso, ele vai ter que contratar um advogado, né? Para demandar o devedor judicialmente. São esses honorários de advogado que o 389 está falando, tá? Então vejam, o custo que eu vou ter com o meu advogado para poder ajuizar uma ação contra, né, o devedor da obrigação, quem deu causa ao rompimento do negócio jurídico, é o que eu vou cobrar. É o que eu vou cobrar, beleza? Então, quem quebra contrato está sujeito às perdas e danos, a pagar ainda juros sobre, né, o valor, a obrigação em atraso, mais a atualização monetária, que é corrigir o valor da inflação, né, a inflação vai corroendo, né, o valor, né, da obrigação ao longo do tempo, né? Então tem que corrigir, atualização monetária, sitezinho do TJ, já falei para vocês. E ainda vai ter que inserir aí, nessas perdas e danos, os honorários de advogado, beleza? O que foi gasto com o advogado, para ele poder mover essa ação e forçar o cumprimento da obrigação pelo devedor, beleza? Pela parte do contrato que deu causa ao rompimento desse negócio jurídico. Tranquilo isso aí, pessoal? Importantíssimo isso, tá? Importantíssimo. Vocês, como advogados, o tempo inteiro, vocês vão mover a ação judicial contra devedor em obrigações contratuais, tá? Muito comum de se fazer o tempo inteiro. A gente tem aí quebra de contrato, tá? Muito comum isso de acontecer. Saibam que isso acontecendo se resolve responsabilidade civil contratual, artigo 389, importantíssimo aí na prática profissional de vocês, beleza? Tranquilo isso aqui? Nós temos aí a doutrina, né? Eu coloquei aqui o Delgado Regis, né? Coloquei que ele cita a Maria Helena Diniz, tá? Explicando aí, detalhando, né, a interpretação do artigo 389, tá? Importantíssimo. Coloquei o Caio Mário da Silva Pereira, para quem gosta de uma linguagem mais rebuscada. O Caio Mário, turma, eu imagino que vocês já se depararam com o Caio Mário na doutrina do direito civil, né? O Caio Mário é um clássico, tá?
Ele é um clássico do direito civil, todo mundo tem a obrigação de ler o Caio Mário, tá? É realmente aí um grande doutrinador, tá? Do direito civil, eu gosto muito dele, apesar da linguagem dele não ser das mais fáceis, tá? Mas essa turma toda que veio pra frente aí, ó, bebeu nesse cara, tá? Eu coloquei aqui um trechinho aqui da explicação dele sobre o princípio da obrigatoriedade dos contratos, tá? Da pacta sunt servanda, beleza? Ele até busca lá atrás no direito romano, ó, e coloca aí o brocardo aqui em latim, né? De que a palavra, né? A palavra, quando ela é dita, né? Ela cria obrigação, né? Isso é muito interessante. Mostrando aí que a regra vem lá do direito romano, tá? Pois bem, turma, então, todo mundo visualizando isso aí, que é importantíssimo, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Agora, vejam, destacar aqui também, rapidamente, antes de passar para o próximo princípio, o enunciado 161, tá, do CJF, que eu coloquei aqui, os honorários advocatícios previstos nos artigos 389 e 404 do Código Civil apenas têm cabimento quando ocorre a efetiva atuação profissional do advogado. Então, isso aqui é algo que se discutia muito. Judicialmente, às vezes, o sujeito contratava um advogado, né, e aí o advogado não chegava a mover a ação, tá? Ele não chegava a mover a ação. As partes chegavam num acordo, tá? Chegavam num acordo judicial antes, né, de se mover qualquer ação. Mas as pessoas inseriam ali a despesa com o advogado, tá? Inseriam os créditos de honorário de advogado, justificando que contratou advogado para orientar sobre o que deveria ser feito. Mas esse advogado não chegou de fato a atuar movendo a ação. As partes fecharam um acordo antes para solucionar a pendência, tá? Gerou essa discussão, esse enunciado do CJF fixa esse entendimento, né, de que para cobrar o crédito honorário de advogado lá nas perdas e danos, você tem que ter, de fato, a atuação desse advogado, beleza? Importante. Coloquei uma jurisprudência aqui para vocês, beleza? Todo mundo depois analisando. Vocês vão encontrar inúmeros julgados utilizando aí esse princípio para fundamentar o cumprimento das obrigações, tá? Lembrar que o cumprimento dos contratos, a pacta sunt servanda, é a regra, beleza? O descumprimento desse contrato é exceção, só pode ocorrer nas hipóteses definidas legalmente, tá? Legalmente. E aí, em razão disso, a gente chega no princípio do equilíbrio contratual, beleza? O que é o princípio do equilíbrio contratual, turma? Presta atenção. Vão lembrar aqui que eu falei com vocês no início. Toda a interpretação das normas contratuais tem que se dar com base no princípio da função social do contrato, tá? Então veja, o contrato tem que ser bom para ambas as partes, beleza? Isso significa que a regra do pacta sunt servanda, a regra da obrigatoriedade dos contratos, ela não é absoluta. Ela não é absoluta. O que significa isso? Ela comporta exceção, beleza? Ou seja, pode ser que na dinâmica de execução do contrato ocorram situações que alterem a equivalência das prestações que foram determinadas quando da realização, da celebração do negócio jurídico. Então, se eu tenho fatos extraordinários, fatos imprevistos, que não se encontravam no risco da contratação originária, esses fatos atingindo a execução do contrato, nós podemos ter uma situação de revisão do contrato, beleza? De alteração da forma de cumprimento das obrigações estipuladas nesse contrato. Por quê? Porque ocorreram
situações extraordinárias, beleza? Ocorreram situações que não foram previstas pelas partes no contrato lá atrás. E essas situações, se não for alterado o contrato, se elas forem, se as obrigações forem mantidas da forma como haviam sido acordadas lá atrás, pode gerar o que a gente chama de onerosidade excessiva para uma das partes no contrato. Beleza? Então vejam, o princípio do equilíbrio contratual vai falar justamente que durante a execução do contrato, né, tem que haver um equilíbrio das prestações, beleza? O que foi acordado lá atrás se torna norma, se torna lei entre as partes. E a ideia é que essas prestações, a execução delas, se mantenha em equilíbrio ao longo da execução do contrato, beleza? Eu não posso ter uma alteração severa das condições em que essas prestações vão ser executadas. Caso isso aconteça, eu terei o desequilíbrio do contrato, beleza? O desequilíbrio do contrato pode levar à resolução desse contrato, beleza? Ao rompimento desse contrato, né? Ou pode levar ao ajuste, beleza? Ao reequilíbrio contratual, que é a alteração do contrato para adequá-lo à situação imprevista, à situação imprevisível que atingiu a sua execução. Tranquilo isso aqui? Então, onde que a gente vai encontrar o princípio do equilíbrio contratual, essa regra da revisão contratual, né, da resolução por onerosidade excessiva? Está lá no artigo 478 do Código Civil. Olha o que ele vai falar, o 478, presta atenção. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Então, o que é isso aqui? Prestem atenção. Contrato de execução continuada ou diferida. Eu expliquei isso para vocês, tá? Quando a gente estudou classificação dos contratos lá atrás. São contratos que se prolongam no tempo, né? A sua execução se prolonga no tempo, beleza? Então, vejam, esses contratos, né, como eles não são de execução imediata, né? E se prolongam no tempo, pode acontecer situações imprevistas, situações extraordinárias, que vão atingir a execução desse contrato e vão tornar a execução dele excessivamente onerosa para uma das partes, beleza? Então, como exemplo aqui, a gente vai citar o contrato de empreitada, tá? O contrato de empreitada é aquele contrato de execução de obra, né? Determinada construtora foi contratada para construir a sua casa, beleza? Você contratou lá a construtora X para fazer a sua casa. E aí, vocês fecharam o negócio, ao longo da execução dessa obra, ocorre uma situação totalmente imprevista, uma chuva extraordinária, né, que rompeu, né, todas as previsões anteriores de índice de pluviosidade para aquele período, beleza? E atingiu a execução da obra a ponto de causar uma enchente, uma enxurrada, né? Inundando ali o canteiro de obras, inundando a região, né? Um cenário de inundação, beleza? É óbvio que essa obra, né, agora, que seria executada em um ano, ela não vai mais ser executada em um ano, né? Essa obra vai demorar. O prazo de vigência desse contrato vai ter que ser alterado, né? Por quê? Porque a calamidade, né, da chuva atingindo a execução desse contrato, né,
gerou para a construtora uma onerosidade excessiva, beleza? Se ela for ter que entregar a obra dentro do prazo acordado, a gente alegando aí o pacta sunt servanda de forma cega, sem analisar a realidade da situação, a construtora vai ter uma onerosidade excessiva, né? Como é que ela vai fazer isso? Ela vai ter que contratar mais gente para poder drenar a água do local, né? Para poder, não sei, se adaptar àquela situação, para conseguir, no período que resta ali, né? Para vencer o prazo do contrato, ela entregar a obra. Não faz sentido isso, tá, pessoal? Não faz sentido. A construtora ter que contratar mais pessoas, né? Já que uma boa parte do tempo a obra vai ficar paralisada, né? Então, na hora que retomar, na hora que a água baixar, na hora que o canteiro de obra secar, se a gente for colocar ela e exigir que ela entregue no prazo, né? Vamos supor que a obra ficou parada, né, meses, beleza? Se a gente for mandar a construtora finalizar a obra e não quer nem saber, pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos, a construtora vai ter uma onerosidade excessiva. Ela vai ter que contratar mais pessoal, mais maquinário, né? E isso não estava previsto no custo dela, da obra lá atrás, quando ela celebrou o negócio. Então, isso que é importante. Para se alterar um contrato ou para se resolver um contrato por onerosidade excessiva, né, tem que ter ocorrido o que a gente chama de teoria da imprevisão, tá? O artigo 478, ele vai falar da teoria da imprevisão. Isso é importantíssimo, tá? Vejam que o dispositivo, o que ele fala, ó? Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra parte, em virtude de acontecimentos o quê? Extraordinários, que fogem ao comum, tá? E imprevisíveis. Essa é a teoria da imprevisão, tá? Tem que ser fatos, né, a atingir o contrato que não eram possíveis de serem minimamente previstos lá atrás, quando da celebração do negócio jurídico, tá? Se esse tipo de fato ocorre, aí nós vamos aplicar a teoria da imprevisão, vamos utilizar o artigo 478 do Código Civil para rever as condições contratuais, tá? Para rever aquelas obrigações, ajustando esse contrato de forma que ele novamente o quê? Se equilibre, beleza? Caso contrário, esse contrato não vai cumprir com a sua o quê? Com a sua função social, beleza? Então lembrar disso, que isso é importantíssimo. Os contratos não podem ser cumpridos de forma cega. O pacta sunt servanda, ele não é um princípio absoluto, tá? Ele vai sofrer limitação da função social do contrato, vai sofrer limitação, portanto, do equilíbrio contratual. O contrato tem que ter um equilíbrio, as prestações têm que estar equilibradas. Se acontece algo no meio do caminho e essas prestações, essas obrigações de credor-devedor se alteram, a gente tem que voltar ao equilíbrio, beleza? Senão, esse contrato vai se resolver e é isso que o artigo 478 vai regular. E aí aqui, vocês vão gravar aí outro brocardo em latim, que se utiliza muito para a teoria da imprevisão, que é a chamada cláusula rebus sic stantibus. Desculpa, turma, eu almocei há pouco ali. A cláusula rebus sic stantibus, tá? O que significa a cláusula rebus sic stantibus? Estando as coisas assim. Esse é o significado. Estando as coisas assim. É outro instituto que vem lá do direito romano, beleza? Ou seja, os contratos devem ser cumpridos desde que as prestações iniciais acordadas se mantenham em equilíbrio até o seu término. Desde que as prestações se mantenham as mesmas, né, até
nas mesmas condições, né, de execução até o término do contrato. Então, se no meio do caminho acontece algo e essas prestações se desequilibram, gerando uma onerosidade excessiva para uma das partes e uma vantagem para a outra parte, as partes vão ter que reajustar, reequilibrar esse contrato ou então vão resolvê-lo, tá? Ou vão resolvê-lo, vão encerrar essa relação contratual de forma a evitar maiores prejuízos, tá? De forma a evitar maiores prejuízos, obviamente acordando ali naquilo que cada um tiver sofrido de prejuízo, etc. Então, essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia. A obrigatoriedade dos contratos não é absoluta. O princípio da obrigatoriedade dos contratos sofre limitação da função social do contrato, que por sua vez está envolvendo aqui o princípio do equilíbrio contratual, beleza? A ocorrência de fatos extraordinários, imprevisíveis, pode gerar o reequilíbrio contratual, pode alterar o contrato, beleza? Para o seu reajuste, tá? De forma a evitar o que se chama de onerosidade excessiva. Isso aqui é importantíssimo, tá, turma? Importantíssimo na prática, e vocês vão encontrar muito isso, tá? Muito isso, beleza? Nós estamos agora em uma situação totalmente extraordinária, né, do coronavírus, beleza? Essa situação do coronavírus, né, ela é um fato imprevisível, é um fato extraordinário, né, que está atingindo de tal forma a execução de contratos, onde vai gerar necessidade de reajuste, tá? Vai gerar necessidade de reajuste. Agora, recentemente, eu sou advogado da rede Carlton de hotéis, tá? Tem vários hotéis aí espalhados pelo interior de Minas e interior de São Paulo também, tá? E aí, eu já estou sendo demandado aqui pelos proprietários da rede hoteleira, de que eles têm um contrato lá, só para vocês terem ideia de como é que isso funciona na prática. Eu dei um exemplo prático aqui do contrato de empreitada, mas outros exemplos, tá? Essa rede hoteleira, ela tem um contrato de parceria público-privada com um ente do Estado, tá? Na qual ela assumiu imóveis que eram do Estado, né? Antigos hotéis que pertenciam ao Estado, tá? Complexos, né? Que o Estado cedeu, né? Em regime de arrendamento, beleza? Alugou as estruturas, né? Que são esses grandes hotéis para a empresa que opera a rede hoteleira, com a contrapartida da empresa fazer vultuosos investimentos nesses imóveis, tá? Então, foi feito um contrato de arrendamento, de aluguel dos hotéis, beleza? Dos imóveis, né? Dos edifícios, etc., das instalações. Essa empresa que assumiu esse contrato, né? Previamente teve licitação, normalmente, né? Previamente, essa empresa que assumiu os hotéis, né? No contrato, né, tem lá a determinação de que ela, além de pagar o aluguel, né, ela tem que fazer investimentos, tá? Ela tem que entrar com dinheiro e fazer reformas nos imóveis, agregar benfeitorias aos imóveis, num plano de investimentos que dura anos, tá? Anos. Então ela tem gastos mensais, né, e ela tem que justificar a realização dessas obras, né, a realização dessas benfeitorias para esse ente estatal que é o arrendante desses imóveis no contrato. Então, os empresários já estão me demandando no seguinte sentido: Rodrigo, nós não vamos conseguir cumprir com o plano de investimentos determinado no contrato. Por quê? Porque agora, em razão do coronavírus, a gente teve que colocar os hotéis em quarentena, né? Mandar um bocado de funcionário para home office, né? Para
para suspendendo as atividades do hotel. Então os hotéis não estão tendo giro, não estão tendo movimento. E a ideia deles obviamente, sempre foi de que o giro do hotel vai gerando o caixa necessário para fazer os investimentos, etc. Né? É o negócio. Né? Então, como está tudo parado, né? Comércio parado, as empresas, né? Todas paradas, né? Então, eles não estão tendo demanda de hóspede no hotel, né? Os hotéis atendem muito negócios, né? Empresas, pessoal de empresa que está ali hospedando esses hotéis frequentemente no cotidiano aí dos seus trabalhos, né? Então, como está tudo parado, o hotel não está tendo giro. Se não está tendo giro, não tá gerando caixa. Se não está gerando caixa, não está conseguindo fazer os investimentos que o contrato determinou que eles têm que fazer nos imóveis. Então, nós estamos diante de uma situação que de onerosidade excessiva para o hotel. Se ele tiver que começar a desembolsar, para a rede hoteleira, se ela tiver que começar a desembolsar, e os valores são altos, tá? Mensalmente, os valores do plano de investimento, se ela começa a desembolsar essa grana sem ter a contrapartida, né, de geração de caixa, ela passa a estar numa situação de onerosidade excessiva, em razão de um fato extraordinário, um fato imprevisível, né? Que está atingindo a execução daquele contrato. Então a gente tem que chamar a outra parte para a mesa para tentar reajustar o negócio, beleza? Evitando assim uma judicialização. Né? O que a gente não quer é ir para a justiça com isso, porque lá a gente vai arrastar um tempão. Né? Então a gente tenta chamar as partes para fazer o reequilíbrio do contrato, o reajuste do negócio. Beleza? Tranquilo isso aí? Então, muita atenção, tá, turma, com esses dois princípios. O princípio da obrigatoriedade dos contratos, brocardo em latim, pacta sunt servanda, não é absoluto. Não é absoluto. Vai sofrer limitação da função social do contrato, que por sua vez está ligada aqui ao princípio do equilíbrio contratual, que está ligado na teoria da imprevisão, a cláusula que eu falei para vocês, rebus sic stantibus. Aqui na doutrina que eu coloquei para vocês aqui, ó, nós vamos ter aqui no Jones, o Jones Figueiredo Alves, ele vai falar dos dois princípios, tá? Então ele vai falar da rebus sic stantibus enquanto as coisas estão assim, ou seja, enquanto as coisas estão ok, o contrato vai seguir normalmente, é obrigatório para ambas as partes. Se muda isso, ó, se não estão mais assim, as coisas, as prestações se alteram, gerando uma onerosidade excessiva, então nós vamos ter que reequilibrar esse contrato. Isso sempre em contratos o quê? De execução continuada, diferida. Contratos de execução imediata não, tá? Contratos que a sua execução se prolonga no tempo. Tranquilo isso aí, pessoal? Aí nós destaquei aqui para vocês a doutrinazinha, né? O Jones está aqui, o Jones Figueiredo, o Paulo Lobo. Coloquei novamente o nosso saudoso Caio Mário da Silva Pereira, beleza? Caio Mário tá aí. Carlos Roberto Gonçalves, né? Tudo isso aqui é doutrina que tem na biblioteca, tá, turma? Aí da PUC Contagem. Nós temos todos esses livros aí. É importante que vocês pratiquem regularmente a leitura da doutrina, né? Beleza? Essa doutrina indicada aí no material. Coloquei aqui alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal sobre o 478, tá? Sobre o artigo 478 e essas regrinhas de reajuste ou resolução do contrato. Então, são questões aí já discutidas pelos doutrinadores, beleza? Pelos operadores do direito aí nas jornadas de direito civil, tá? As jornadas de direito civil é que formam os enunciados do Conselho da Justiça Federal, né? São grandes eventos que congregam aí os estudiosos da disciplina, beleza? Da matéria, tanto advogados, quanto professores, quanto juízes, promotores, tá? Vai congregar os estudiosos, os operadores do direito, e eles vão formando esses entendimentos. Isso não tem força de norma, tá? São entendimentos consolidados aí pela prática, né? Pelos operadores, pelos estudiosos,
que vão formando entendimento que posteriormente vai ser seguido aí pelos juízes, né, nos seus julgados, tá? Na interpretação aí da norma, tá? Então é importante vocês terem atenção para isso. Coloquei uma jurisprudência também para vocês aí. É importante vocês entrarem nos sites aqui, tá? Entrem no site do TJ, no site do TJMG, do TJ de Santa Catarina, que eu pus esse julgado aqui, que vai abordar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tá? A necessidade de manutenção, no TJ São Paulo. Vocês entrem e vão lá, jurisprudência, joguem as palavras-chave, façam a pesquisa, baixem o inteiro teor do acórdão para vocês lerem e verem a utilização dessas regrinhas na prática, né? A utilização desses princípios na prática, desses dispositivos legais, beleza? Isso é muito importante. Então, turma, é isso. A gente não pode estender muito nesses vídeos, porque senão fica pesado para eu carregar lá para o Canvas, tá? Então, vamos fazendo nessa dinâmica. Nosso material digitado, todo mundo baixa, acompanha a aula por ele, e aí a gente faz as videoaulas aqui, tá? Complementando ainda a isso, busquem as doutrinas, a biblioteca da PUC virtual está aí, né? À disposição. Vão fazendo suas leituras, seus estudos, né? Porque estamos numa situação atípica que vai demandar mais de nós, beleza? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem, anotem, mandem pelo SGA, tá? Que eu respondo imediatamente ali no SGA. Assim que eu ver lá, eu já respondo e a gente vai trocando essa ideia no SGA. Daqui a pouco esse vídeo tá lá no Canvas para vocês, tá? Beleza? Então vamos tocando aí juntos e força na luta. Um abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.